Olá pessoal, este vídeo fará parte de uma série de 4 vídeos baseados nas oficinas de capacitação audiovisual realizadas pelo Conexão Jovem Espírita no mês de janeiro na FEEB. O primeiro módulo apresentado hoje será o de captura de vídeo, então chega mais e vamos lá. O módulo 1 de capacitação de vídeo, nós vamos começar falando conceitos básicos da linguagem audiovisual focada no vídeo. E o primeiro assunto que nós tratamos na aula realizada nos dias 7 e 8 de janeiro foi o conceito de frame rate. Frame rate ou cadência em audiovisual é a medida do número de imagens ou quadros individuais que um determinado dispositivo óptico ou eletrônico processa e exibe por unidade de tempo. Ou seja, um vídeo nada mais é do que várias fotos passadas em alta velocidade no período de 1 segundo, que gera a ideia de movimento. Mas como se chegou a essa ideia? Essa ideia se chegou graças a esse senhorzinho aqui, Edward Muybridge, que era um fotógrafo muito conhecido na época dele. Ocorreu o seguinte: Edward tinha um amigo que eu não lembro o nome agora, que possuía um jockey, aqueles lugares de corrida de cavalos. E Edward acreditava que existe um momento em que o cavalo tira as 4 patas do chão. Em sua corrida, que o cavalo tira as 4 patas do chão. Porém, seu amigo discordava dele, dizia que isso era impossível, que se isso fosse verdade, tinha um momento que o cavalo voava e cavalos não voam. Então, para comprovar seu ponto de vista, o que Edward fez? Ele pegou 12 câmeras fotográficas automáticas da época e enfileirou elas em um trecho da pista de corrida. E quando um jockey passou, as máquinas bateram as fotos e geraram essa sequência de fotos que é muito famosa atualmente. Por que elas são famosas? Porque nisso nós temos o princípio do cinema. Tirando essas fotos, Edward pôde comprovar a seu amigo e ganhar a aposta que existe realmente um momento, este aqui, que o cavalo tira as 4 patas do chão. Só que, ao demonstrar essas fotos em uma velocidade elevada, eles perceberam que dava uma ideia de movimento. Isso aí surgiu o princípio do cinema, que é a cadência, que é várias fotos em movimentos que dão a ideia de movimento, várias fotos em sequência, que dá a ideia de movimento. Então, o que é o frame rate, também conhecido como FPS? Frame rate ou FPS é a quantidade de fotos demonstradas em um vídeo, determinado vídeo, em uma quantidade de 1 segundo. Atualmente, existem 2 padrões de vídeo trabalhado, de FPS trabalhados no mundo atualmente, que é o padrão 2550 e o padrão 3060. O padrão 2550 é um padrão americano que surgiu graças à frequência da sua corrente elétrica. Esse padrão surgiu no período do surgimento da televisão, das TVs, que para poder criar para ter uma frequência de quadros, eles se aproveitavam da frequência da rede elétrica da época, que nos Estados Unidos era 50 Hz, e utilizavam ela para criar a frequência de campo, que é a frequência de 25, que é a quantidade de quadros passados em 1 segundo da televisão americana, antigamente. No Brasil, como a frequência de rede é de 60 Hz, adotou o padrão na época de 30 quadros por segundo, aproveitando-se assim dessa frequência. Com a evolução da tecnologia, foi abandonado esses valores de 25 e 30 e atualmente se usa um valor de 50 fps e 60 fps, que dá uma suavidade de movimento muito maior. Por quê? O que é importante dessa quantidade de quadros? É o seguinte, dá uma suavidade de movimento muito maior, dá uma perda de quadros quase ínfima, perceptível ao olho humano. E é muito importante observar essa quantidade de quadros por segundo, principalmente quando trabalharmos na questão de câmera lenta. Porque ao reduzir a velocidade do vídeo, se o vídeo tiver uma quantidade de quadros em 1 segundo muito curta, acontece que ocorre a quebra de quadros de uma foto para outra, a depender da velocidade do vídeo. Então, quando estivermos gravando, o ideal é que visualizarmos sempre a quantidade de FPS ideal para a nossa gravação. Uma quantidade de 30 no Brasil, uma quantidade de 30 FPS é uma quantidade aceitável. Mas se possível, você tenta trabalhar sempre 60 FPS.
porque dá uma qualidade melhor de vídeo. Mas lembrando, mais fotos em 1 segundo de vídeo quer dizer mais informação em 1 segundo de vídeo. Ou seja, em uma resolução alta quer dizer muito mais dados compilados no seu arquivo. Isso vai gerar um arquivo maior na sua gravação. Ok? Seguindo. O assunto seguinte que falamos foi de codec. Para entender o que é o codec, nós temos que entender o seguinte. O mundo em que vivemos, e que se apresenta aos nossos olhos, ele é analógico. Nossos olhos só entendem sinais analógicos. O sinal analógico é geralmente expressado em uma forma de onda senoidal, essa aqui. Entendeu? Porém, esses vídeos precisam ser processados em computadores antes de serem divulgados e reproduzidos. Eles têm que passar por computadores. A câmera, no caso até a própria câmera, é um equipamento digital. Ele tem que digitalizar essa informação analógica do mundo. E depois, para reproduzir para a gente novamente, ela precisa transformar essa informação digital em analógica. E quem faz essa conversão do analógico para o digital e o digital para o analógico? Esse carinha aqui, o codec. O codec, a função dele é criar uma biblioteca de 1 e 0 para que o computador entenda a informação, armazenar essa informação de forma digital e depois decodificar essa informação num sinal analógico novamente para ser expresso no mundo. Então, como é que ele funciona? Ele vai pegar aquela forma de onda aqui, ó, tá vendo? Vai pegar pequenas amostras, tá? Entenda a amostra como esses quadrados cinzas, que vai representar um dado de zeros e uns, e vai ser armazenado numa memória de um cartão de memória, num HD no caso, no cartão de memória da sua câmera fotográfica, e depois eles vão ter que ser decodificados para poder ser expresso no monitor, para poder visualizar o que foi gravado. Então, o que é importante desses codecs é que eles sejam o mais precisos possível, porque você pode perceber que esses quadradinhos brancos é o que? É perda de informação. Alguns codecs, ou seja, uma codificação analógica digital nunca vai ter 100% de fidelidade. Vai haver sempre uma perda de informação. Por exemplo, teve todo fotógrafo passou por essa situação. A lua tá linda no céu. Aí o cara quer tirar uma foto do que ele tá vendo. Aí ele bate a foto, ele vai ver no celular, não ficou aquilo que ele estava vendo realmente. Por quê? Porque nossos olhos têm uma capacidade de interpretação muito maior do que as câmeras fotográficas. E a digitalização das câmeras faz perder alguns detalhes ínfimos da imagem. Então é importante que os codecs sejam o mais sofisticados possíveis, porém eles nunca vão ser o ideal, entendeu? E esses codecs, quando nós pegamos, filmarmos e tal, vai nos gerar arquivos. E é o próximo assunto que queremos falar, que é formatos de vídeo. Esses formatos de vídeo são os arquivos que serão gerados pelas câmeras fotográficas, pelos computadores, webcams, pelos celulares. E serão os formatos de arquivos que nós trabalharemos mais comumente. Eu listei esses 7 aqui, que são os mais comuns encontrados atualmente. E eu vou especificar quais as vantagens e desvantagens de cada um desses e como ele surgiu. Vamos lá. Vamos começar pelo WMV, que é, na minha opinião, o mais fraco formato de vídeo. WMV é a sigla para Windows Media Video. Este formato foi desenvolvido pela Microsoft e faz parte dos arquivos multimídia da empresa, assim como os arquivos de áudio com extensão WMA. Ou seja, a desvantagem desse formato de vídeo é o que? O arquivo ele só comporta a captura da imagem, ele não vai ter o áudio nele. Então, para a reprodução dele é necessário que você tenha junto a ele o WMA, que é o Windows Media Audio, que é o arquivo de áudio desse vídeo, para que você possa ter uma reprodução mais nítida. E é necessário que o sincronismo de áudio e vídeo seja feito manualmente. Este é uma das desvantagens deste arquivo. A vantagem deste formato está no fato de já acompanhar o Windows por padrão, ou seja, não é necessário instalar nenhum programa ou pacote de codecs adicionais, ou seja, o Windows já entende ele naturalmente, porque ele é reproduzido no Windows Media Player, que já possui o codec dele. Ok? Seguindo a nossa lista, nós temos o AVI. O AVI é a sigla para Audio Video Interleaves, ou seja, interlaçado. Este formato ele foi desenvolvido também pela Microsoft, em apoio com a Sony,
e ele serve como container para a faixa de áudio e vídeo. Ou seja, lembra que o Windows Media Video ele tem o vídeo e áudio são separados? No AVI, o vídeo e áudio já vêm compilados num único arquivo e sincronizados. O bom é esse. Eles, na maioria das vezes, claro, o áudio e vídeo já vêm sincronizados por natureza. Mas o problema disso é o que? Nós temos mais informação em um único arquivo. Logo, esse formato de arquivo de vídeo vai gerar vídeos mais pesados, mais maiores. Assim como o WMV, o formato AVI costuma ser compatível nativamente com as versões do Windows, ponto positivo, exceto quando a compressão dos arquivos de áudio ou vídeo utilizar codecs específicos. A vantagem deste formato também está no fato de ser reconhecida nos aparelhos de DVD e Blu-ray, que são compatíveis com o codec de VIX. Ou seja, este é o formato ideal para você reproduzir ele depois em DVDs e Blu-rays, ok? Vamos seguir nossa lista. O formato seguinte é o FLV, este aqui do meio, tá vendo? O FLV é um formato de arquivo de vídeo desenvolvido pela Macromedia, empresa que foi adquirida pela Adobe. O objetivo deste caso é utilizar um formato de vídeo acessível pela internet. Ou seja, este formato de vídeo é o formato mais comum para streams como YouTube, Vidito e quem costuma ver vídeos online. O importante deste arquivo, que a gente tem que frisar bem, é para quem trabalha com edição de arquivos de vídeos para o YouTube. Quem trabalha com produção de vídeos para o YouTube, é importante que ele saiba que ao exportar seus vídeos e renderizá-los no final, é bom que ele exporte nesse formato FLV, porque ele é o único formato de vídeo suportado pelo YouTube. Quando você tentar dar upload em um vídeo em qualquer outro desse formato aqui no YouTube, o próprio YouTube vai fazer a conversão desses arquivos, mas isso vai gerar um tempo de upload muito maior para você. Quando você já manda o arquivo no formato FLV, você reduz em mais de 70% o seu tempo de upload, chegando no máximo, a depender da sua internet, a 40 minutos. Se você mandar em algum desses outros formatos, o tempo de conversão vai aumentar o seu tempo de upload para 3 horas, mais ou menos. Entendeu? O Movie. Cadê Movie? Aqui, este. O Movie ele é um formato de arquivo de vídeo criado pela Apple, sendo utilizado no software QuickTime. Este formato basicamente agrega sequências de vídeo produzidas no QuickTime utilizando codecs específicos, desenvolvido pela Apple. Isso vai gerar o quê? Para reproduzir este formato de arquivo em programas da Adobe e Windows da Microsoft, vai ser necessário que você baixe os codecs do QuickTime e integre nele, porque você não vai ter acessibilidade, porque esse é um arquivo codificado especialmente para produtos da Apple, como Apple TV, iPhone e iPads. A contrapartida é o que? Quem trabalha com edição em Mac tem a vantagem de já ter esse codec incluso nos seus computadores. Já tem a opção do QuickTime disponível para Windows, quem quiser baixar para poder ter acesso a esses arquivos. Não sei se eu baixar o QuickTime ele já traz todos os codecs para os outros aplicativos, ou se precisa baixar individualmente para cada aplicativo. É algo interessante para se pesquisar, entendeu? E é isso. Seguindo, nós vamos para o RMVB. O RMVB é um formato de arquivo muito conhecido da galera aí que baixa filmes na internet atualmente, sem ser por torrent. Por quê? Porque RMVB é a sigla para Real Media Variable Bit, ou seja, bits variáveis. A quantidade de bits, o rate bit do vídeo, ele é variável de acordo com a complexidade do quadro. Isso vai gerar um arquivo RMVB aproximadamente metade do tamanho de um arquivo AVI, sem que a qualidade do vídeo seja muito comprometida. Normalmente utiliza-se o RealPlay para a execução desse formato, ou seja, a ideia deste formato é variar a taxa de dados de acordo com a complexidade das imagens em cada quadro do vídeo, ao contrário do formato RM. Com essa variação da quantidade de informação por quadro, nós temos um arquivo bem menor. E o ideal bom desse arquivo é para você poder movimentar ele através de HD, para baixar na internet, você precisa baixar um filme para pegar um trecho para edição. É importante que você baixe nesse formato, porque vai dar facilidade de trabalho para você. RVB. Seguindo nossa lista,
MPEG. Nós vimos que isso aqui, esses anteriores aqui, foram formatos criados para padronizar cada um para sua empresa. O FLV é o padrão da Adobe, o Windows Media Video e o AVI para a Microsoft, o Movie para a Apple. Mas existe uma tentativa de padronizar de padrão geral, que é o MPEG. O MPEG é a sigla para Moving Picture Expert Group. Este formato foi definido pela ISO, que é a Instituição Internacional de Medidas e Padrões, com a finalidade de padronizar a compressão e a transmissão, ou seja, padronizar os codecs de áudio e vídeo. Só que, infelizmente ou felizmente, ninguém respeita isto. Cada um criou seu próprio padrão. Por quê? Porque os codecs, o codec do arquivo MPEG, que é o codec definido pela ISO, são codecs muito primitivos, são codecs muito básicos. E os codecs dele geram muitos problemas de compressão e descompressão. Como, por exemplo, o problema do MPEG 2, que ele funciona da seguinte maneira. Ao filmar um quadro, ao transformar um quadro em dados, ele grava o primeiro quadro. Ok. No quadro seguinte, ele não vai gravar o segundo quadro inteiramente. Ele vai só olhar as diferenças do segundo quadro para o primeiro e gravar essas diferenças, a fim de reduzir o tamanho do arquivo. Mas esse é o problema, que na descompressão desse arquivo ocorre muito erro de codec. O que gera o quê? Gera pixels de cores erradas no quadro, geram quebras de imagem, geram pixelização, entendeu? Vou deixar aqui agora com vocês um pequeno vídeo demonstrando um erro de codec MPEG 2 normalmente. Os formatos também que nós encontraremos neste padrão MPEG é o formato MP3 e MP4, que geralmente aparece também, pertence a este grupo. MKV. O MKV, este aqui, é um formato de vídeo criado pela Maestro Associations. Neste formato, as trilhas de áudio, vídeo e legenda são encapsuladas em um único container, suportando diversos formatos. Além disso, os arquivos podem ter anexos como JPEGs, letras de músicas, fios decodificadores, etc. Ou seja, o MKV ele é um formato de arquivo que vai compactar em um único arquivo várias informações como áudio, vídeo, legenda, imagem, interatividade de menus e essas coisas. Devido a isso, o MKV é um arquivo de vídeo que geralmente tem tamanhos muito elevados. Outra coisa muito comum também encontrada nele é os vídeos de alta resolução, já como Blu-ray. Os filmes Blu-ray geralmente vêm nesse formato de arquivo MKV. Ok? Esses são os formatos mais comuns trabalhados no vídeo. E vamos para o tema a seguir, que é um dos temas mais básicos que pessoas não levam em consideração, que acham que é banal no vídeo, mas é muito importante, que vai dar uma diferença enorme na produção do seu vídeo. Vamos lá. Vamos falar agora de resolução. Mas antes de falar de resolução, eu vou falar do básico, do princípio da resolução, que é o pixel. Os pixels são quadrados, que é a menor forma do vídeo. Todo o vídeo é formado por pequenos quadrados minúsculos, tão pequenos que se interlaçam entre si e formam uma ideia de imagem. Por exemplo, esse smileyzinho aqui, tá vendo? Quando a gente amplia esse smiley, a gente dá para te ver melhor como esses quadrados são formados. Tá vendo? E esses quadrados, pixels, eles podem assumir três cores básicas, que são as cores do formato de vídeo conhecido como RGB: Red, Blue, Green. Vermelho, azul e verde. E essas três cores que eles podem assumir, ao se misturarem, vão formar as demais cores do nosso espectro visível. A soma do máximo de todas essas cores é o branco e da ausência de todas essas cores é o preto. Ou seja, essas três cores não se complementam tentando formar um 100% de alguma coisa. Eles variam dentro de si mesmo de 0 a 100. E essa quantidade de cada cor dentro de um pixel, quantidade de azul, quantidade de vermelho, quantidade de verde, vai determinar as outras cores. Por exemplo, neste smiley ainda aqui, a gente tem três proporções. Tá vendo? Tem a proporção de red, green e azul. 80 de vermelho, 80 de verde, 77 de azul gera o cinza. 36 de vermelho, 36 de verde e 13 de azul gera o marrom.
93 de vermelho, 91 de verde e 0 de azul gera amarelo, tá vendo? E isso vai gerar a nossa ideia de cores no vídeo, beleza? Aglomeração de pixels. Continuando a ideia de resolução, nós vamos para a resolução propriamente dita. Que a resolução é nada mais do que a quantidade de linhas de pixels e colunas, de pixels em uma determinada tela. No vídeo nós temos atualmente vários formatos, largura por altura, tá vendo? De tela, várias resoluções, mas as principais trabalhadas para TV e vídeo é a SD, que pode assumir esses dois formatos de 640 por 480 e 720 por 480, ok? A HD, que assume o formato de 1280 por 720, e a Full HD, que assume o formato de 1920 por 1080, ok? Você percebe que elas também são conhecidas como 480p ou SD, 720p ou HD e 1080p ou Full HD, ok? Percebe que eles recebem geralmente o nome da quantidade de linhas. 480p, 720p e 1080p ou I, que isso aí é assunto para outro momento. Então, no formato SD, nós temos 720 colunas e 480 linhas. Nós temos uma coisa importante de falar é o que? Nas telas de vídeo, você já deve ter ouvido falar de tamanho de tela por polegada, correto? 19 polegadas de diagonal, 21 a 14 e assim por diante. O que isso não quer dizer? Quer dizer que essa diagonal aqui tem 14 uma quantidade tal de polegadas. Mas para a gente isso é importante por quê? Porque existe uma coisa chamada formato de tela, que é a proporção entre as polegadas verticais e polegadas horizontais, ok? Esse 4 quer dizer o quê? O número de polegadas horizontais, ou seja, o número de colunas, também pode ser visto assim. Fica mais simples de falar, né? Então vamos lá. Para cada 4 colunas que nós tivemos aqui, nós vamos ter 3 linhas. Entendeu essa proporção? Você pode reparar aqui nessa proporção de vídeo, tá vendo? Para cada 3 a gente tem 4 aqui. Para cada 3 a gente tem 4, ok? E no vídeo SD, que é o vídeo antigo, nós tínhamos uma proporção de 4/3. Quando a gente evoluiu para o HD e para o Full HD, a proporção de tela mudou. Passou por 16 por 9. Chamado também de windscreen, que são telas mais amplas lateralmente. Por quê? Porque nossa visão periférica nos dá a possibilidade de visão maior lateralmente do que verticalmente. Então nessa tela windscreen nós temos um formato de tela maior. Por que eu estou frisando essa questão de formato de tela para vocês? Porque, vamos pegar um exemplo. Nós estamos trabalhando na edição com um vídeo em HD, 1280 por 720, ok. Aí a gente precisou importar um vídeo lá de uma gravação que a gente fez. A gravação foi feita em 480p. As resoluções não vão bater, correto? Quando você jogar esse SD no meio da tela, vai ficar as sobras, claro, e principalmente a sobra lateral. Mesmo que você amplie ele até ficar verticalmente iguais, lateralmente eles não vão se encontrar. Vai ficar 2 barras pretas laterais, entendeu? E se você for expandir mais o vídeo para preencher totalmente, vai distorcer a imagem, ok? Lateralmente vai ficar a imagem esticada. Outra coisa também importante da resolução, reprisando esse exemplo eu estou trabalhando em HD, importo um vídeo SD. Quando eu importar esse vídeo SD e tentar ampliar ele para ele ficar no formato do HD, vai acontecer o que? Eu tenho uma quantidade de pixels determinada aqui, correto? Nesta área, eu tenho uma densidade de pixels nessa área, um aspect rate nesta área. Aspect rate quer dizer o número de pixels por área. Um aspect rate de 1, ou seja, determinados pixels, 1 pixel por unidade de área, beleza? Mas quando eu aumentar isso aqui, eu vou aumentar a área, mas não vou aumentar a quantidade de pixels. A quantidade de pixels vai ser a mesma. Então eu vou ter menos pixels por área, no espaço de área.
E para se completar essa área que vai sobrar, os pixels vão ter que crescer, vão se alongar. E isso vai gerar uma distorção na sua imagem, uma perda de resolução, ou seja, perceba, ele continua no mesmo tamanho, mas a quantidade de pixels para o tamanho fica inferior. Isso causa uma imagem distorcida, quase parecendo que está sem foco. Pode gerar também uma imagem pixelizada, o que não é ideal para uma gravação. Então o ideal é que tente manter o vídeo no formato de gravação que foi feito. Evitar converter vídeo de uma resolução baixa para uma resolução alta. O ideal é que vocês procurem baixar a resolução em vez de aumentar. Por exemplo, eu tenho um vídeo de HD, um vídeo HD e um vídeo SD. É bem melhor para mim que eu reduza o HD para o SD e trabalhe só em SD, tá vendo? Eu vou perder informação no HD, claro. Vou perder um pouco de resolução no HD, claro. Mas essa perda é bem menor se comparado a fazer o inverso, você tentar transformar SD em HD. Ok? O ideal é que você sempre grave no mesmo padrão de formato de resolução para que não ocorra esse infortúnio, no caso. Ok? Vamos seguir com o assunto. Entenderam resoluções? As 3 resoluções mais comuns é a VGA, o SD, que tem 640 colunas por 480 linhas, um aspect ratio de 4/3. O HD, que é 1280 por 720, ele usa o formato de 16:9 windscreen. E o Full HD, que também pode ser abreviado para FHD, quase ninguém usa, que é 1920 por 1080 e usa também 16:9 a proporção. Ok? Seguindo. Então, galera, continuando nosso curso o módulo 1 de captura de imagem, vamos para a captura de imagem propriamente dita. E a captura de imagem, o elemento base da captura de imagem é esse aqui, a luz. A luz é o material bruto para a criação de uma imagem visuais. Tudo que está relacionado à visão está relacionado à luz. Seja qual for a mídia, a luz é a base de tudo que você vê. É importante que não se pense na iluminação como algo extra, que se adiciona em algumas situações, mas como parte fundamental de todas as produções de mídia visual. Vamos lá. A técnica básica de iluminação é composta de 3 pontos de luz: a luz principal, luz de preenchimento e luz de fundo. Ok? A luz de principal é normalmente a luz mais forte e possui maior influência sobre a aparência da cena. É colocada lateralmente da câmera ou do objeto. Aqui, tá vendo? Essa aqui é a nossa luz principal. Ela é posta lateralmente ao objeto e à câmera, numa diagonal. Ou seja, ela vai iluminar principalmente um lado, gerando algumas sombras no outro. E é nessas sombras que vai entrar a luz de preenchimento. Ela vem no sentido oposto, para preencher essas sombras. Essa luz secundária deve ser colocada no lado oposto à luz principal. É usada para preencher as sombras criadas pela luz principal. O preenchimento é normalmente mais suave, ou seja, a intensidade de luz dela é bem mais fraca que a luz principal. E tem a luz de fundo, que é uma luz. A luz de fundo ela é colocada atrás do sujeito e ilumina-o a partir de sua retaguarda, ao invés de fornecer a iluminação direta, como as luzes principais de preenchimento. Seu propósito é fornecer definições e realces sutis em torno dos contornos do sujeito. Isso ajuda a separar o sujeito de fundo e fornecer uma aparência tridimensional. Eu vou deixar com vocês agora um pequeno vídeo de aplicação dessas 3 luzes, para que vocês possam perceber a diferença do uso ou não dessas luzes, ok? Veja aí. Agora eu vou mostrar para você como ficaria essa iluminação na prática, ligando uma luz depois da outra, para você conseguir ver a diferença entre uma e outra. Bom, como você vê, não tem iluminação nenhuma, né? Só uma luz bem fraquinha, que é aqui do meu estúdio, né? Senão você não estaria nem me vendo. E agora eu vou ligar a iluminação principal, ok? Que é a iluminação que fica aqui na minha direita, né? Liguei a iluminação principal. Então, o que está acontecendo aqui? Você provavelmente está vendo esse lado iluminado, claro, lógico, só que esse lado muito escuro, certo? Então, não fica legal.
porque um lado fica iluminado, o outro lado fica muito escuro. É aí que entra a luz de preenchimento, né? Vamos lá, ligar a luz de preenchimento, né? A luz de preenchimento é a luz um pouco mais clara do que a luz principal, porém ela ainda deixa um pouquinho de contraste, né, no meu rosto. Ela não ilumina tanto quanto a principal, justamente para deixar um pouquinho de contraste. Agora você pode perceber que minha cabeça não está iluminada, né? Se eu tivesse cabelo preto, você não ia ver meu cabelo, porque ia estar misturado com fundo, tá? Então a luz de cabeça, a contraluz, é justamente para fazer isso. Então eu vou ligar agora a contraluz para você ver a diferença, como eu fico um pouco mais distante do meu fundo infinito. Como você pode perceber, a contraluz causa um efeito legal, ilumina, né, a cabeça, o seu cabelo, o ombro, causando um certo contraste entre você, no caso aqui eu, né, e o meu fundo infinito. Então, voltamos aqui agora, continuando a captura de imagem, conceito de luz. Vou falar uns casos excepcionais agora, porque não é sempre que a gente vai ter as três luzes básicas para iluminação, que é a luz principal, preenchimento de fundo. E no caso de termos uma ou duas luzes, ocorre o seguinte: se você possui apenas uma luz, ela é a luz principal, lógico. Ou seja, ela vai ser a intensidade forte, vai ser uma luz forte, que vai dar a ideia de claridade no objeto. Se você possuir duas luzes, uma será a luz principal e a outra será o de preenchimento, ou luz de fundo. Eu indico que seja de preenchimento, para evitar a sombra no vídeo, porque na minha opinião fica mais notável que uma sombra frontal do que uma conexão plano-fundo, entendeu? Outra coisa importante a se falar no áudio, no vídeo, na luz, é os bandóis. Os bandóis são chapas refletoras que servem para direcionar a luz. Eles são colocados geralmente na frente das lentes dos equipamentos e sua função principal é delimitar a emissão de luminosa em determinadas áreas. Beleza? Continuando, vamos para outra coisa. Os tipos de luz. Os tipos mais comuns de luz que a gente vai trabalhar é o que? A luz ambiente. A luz ambiente é a luz presente na cena antes de qualquer luz adicional ser adicionada. Ou seja, é a luz já fornecida no ambiente. É a luz que você enxerga já, sem nenhuma luminária ter sido posta. Apesar de que essa luz pode ser o quê? Pode ser a luz do sol, no caso do ambiente externo. Pode ser a luz normal de uma sala, entendeu? Ou seja, a luz ambiente não é a luz focada no objeto. Ela está iluminando tudo, entendeu? No caso de você só possuir a luz ambiente, não ter uma luz de acesso, uma luz extra, é você botar o seu objeto de frente para o ponto de origem da luz ambiente, entendeu? Para não gerar a sombra. Luz incidente é uma luz vinda diretamente de uma fonte de luz. Ela não é propriamente uma fonte artificial. Pode ser do sol, de uma lâmpada, entendeu? Essa luz, ela vem do ponto luminoso até o objeto sem nenhuma interferência. Continuando. Taxa de contraste, outra coisa importante para se falar quando falarmos de luz, que é a diferença entre o brilho entre o branco mais claro e o preto mais escuro, tá vendo? Esse cabelo da mulher aqui e esse branco aqui, dentro dela, essa diferença de branco para preto é o contraste. Quanto maior o contraste numa imagem, maior vai dar a sensação de definição nela, entendeu? Maior vai dar a diferença, a gente vai poder perceber a diferença entre uma cor e outra muito mais claramente. Então vamos lá, seguindo. Luz dura é uma luz direta de uma fonte como o sol, viajando sem ser perturbada sobre o sujeito sendo iluminado. Essa luz dura, por ser mais intensa, ela gera uma sombra maior. Você pode perceber nessa imagem aqui, tá vendo o rosto de cada mulher? E não está gerando uma sombra maior. E um estouro de luz na parte iluminada, ok? A luz suave é uma luz que aparenta envolver o sujeito em algum grau, produz menos sombra e mais suaves nas sombras. Você percebe aqui, por exemplo, a luz está vindo nessa direção aqui no rosto dela, tá percebendo? Não está estourado, não está que nem aqui, que fica o estourado branco. E não tem uma diferença de luz muito para a parte iluminada para a sombra, tá vendo? Essa parte ela não está recebendo luz direta, ela está recebendo a luz suave. Mas a diferença de luminosidade ficou muito pequena entre uma e outra. Ok? Vamos seguir?
Vamos falar agora de uma questão que causa muita confusão quando se fala de luz, que é a temperatura de cor de uma luz. Vamos lá. Quando se fala de temperatura de cor, muita gente confunde com sensação térmica, sensação calorífica das cores. Aquela que a gente aprendeu no primário. Vermelho é cor quente, azul é cor fria. Isso é a sensação calorífica das cores. É a sensação que ela passa. Mas quando a gente for levar para a iluminação, quanto mais para o azul uma luz puxar, mais quente ela é. E quanto mais para o vermelho ela puxar, mais fria ela é. Por quê? Porque quando a gente trata, isso aqui é baseado em luz de combustão, luz do fogo. Ou seja, quanto mais quente é a luz de uma chama, essas são as cores que ela produz, tá vendo? A luz de uma vela é uma luz fria, entre aspas. Quando a gente falar de calor aqui, a gente vai trabalhar em Celsius, observe, vai trabalhar em Kelvin. Ela mais fraca, ela gera uma luz vermelha, a luz luz de velas, lembra? A luz vermelha. Mas quando a gente pegar aquela chama, a chama do fogão, por exemplo, você percebe que a ponta da chama, que é a parte mais fria, é vermelha. Mas o centro, que é a parte mais quente, é azul. Entendeu? Então, quanto mais azulada for uma cor, for uma luz, mais quente ela é. Quando falamos de uma luz quente ou fria, não nos referimos exatamente à temperatura física da lâmpada, entendeu? É a temperatura da cor que a luz emite. Vamos lá, seguindo. E quando a gente falar de temperatura de cor, a gente tem essas opções aqui. O ideal é que a temperatura de cor da luz, seja mais puxada para o branco possível, nessa faixa aqui do flash, tá vendo? Por quê? Porque a luz ideal é a luz branca, que é a luz que não interfere em nenhuma cor. Se a luz ela for vermelha ou for azul, ela vai interferir na cor do objeto, entendeu? E vai ser necessário uma correção posterior dessa cor. Ela vai perder a naturalidade da cor do objeto. E essa luz branca, ela já possui todas as cores impressas, já que é a soma de todas as cores, e não vai causar tanta diferença de cor do objeto para a imagem gravada, ok? Então é importante que a gente esteja sempre com a luz nessa faixa de temperatura. Existem itens que a gente pode usar, filtros, que a gente usa muito comumente, para correção de cor, para luzes frias e quentes. No caso de uma luz fria, a gente usa uma tela gelatinosa de cor azul, que a luz fria, ao somar com essa luz azul, ao passar por esse filtro gelatinoso azul, ela vai tender para uma luz branca, chegar à cor do flash. E no caso de uma luz quente, a gente tem o filtro chamado filtro magenta, que é um filtro gelatinoso também. Ele é meio avermelhado por laranja, puxado por laranja, que ao passar a luz quente, ele vai resfriar a luz puxando para o branco, ok? Mas também quando falamos de luz, nós temos que observar uma coisa, que é uma configuração da câmera chamada White Balance. White Balance, ou balanceamento de branco, que quer dizer o quê? A câmera, ao contrário do ser humano, não é capaz de efetuar compensação e correções nas devidas temperaturas de cor quando os objetos são iluminados. Nossos olhos têm uma capacidade de processamento bem maior que as câmeras fotográficas. Isso nos possibilita uma correção da cor que a gente visualiza. Mas a câmera não tem essa correção da cor. E é necessário que a gente faça essa correção de cor na câmera. Como é que a gente faz essa correção de cor? Como a gente pode ver nessa imagem aqui. Posicionando um quadrado branco na frente da câmera, no ambiente com a luz quente que a gente está trabalhando, se é a luz quente, ou luz fria ou luz quente, a gente diz para a câmera: isto é o branco neste ambiente, nesta cor, entendeu? Então a câmera vai fazer as correções de cor internamente via software e vai nos dar as cores ideais. Por exemplo, se a gente estiver em um ambiente de cor quente, cor fria, perdão, com a câmera balanceada para a cor quente, a gente vai ver esse filtro azul. Ó o filtro azul tentando compensar a cor quente, entendeu? Posto um filtro tentando compensar a cor quente, mas essa cor quente não existe. Entendeu?
Então a gente vai ver essa imagem com a luz muito quente. O ideal é que a gente corrija sempre o balance de branco para a gente ter a luz ideal. Ok? Vamos falar agora do plano. O plano cinematográfico diz respeito à proporção que os personagens, objetos ou pessoas são enquadrados. O tipo de plano escolhido pode influenciar os espectadores ou ressaltar emoções do vídeo. No nosso tipo de gravação de vídeo que temos, que é a gravação voltada para arte e jornalismo, nós temos o que? O plano geral, esse baseado no 1, que é um plano em que não damos foco a nenhum ponto. Mostramos o objeto e todo o cenário em que ele está envolvido. O plano geral geralmente é usado para passagens em que vamos ter movimento do objeto ao longo do enquadramento feito por ele. Ou seja, esse plano nos dá a possibilidade de movimentar o quadro ou movimentar o objeto pelo cenário sem haver o corte de enquadramento. Ok? Seguindo a proximidade do objeto, nós temos o plano americano, em que pegamos do topo da cabeça da pessoa até a altura dos seus joelhos. Este plano é muito utilizado em momentos em que o objeto ou o apresentador vai se mexer, não vai se deslocar pelo cenário, mas vai se mexer muito no enquadramento, mexer os braços, movimentar-se, apontar algum quadro ou alguma informação que está atrás dele, no caso. Por exemplo, se estiver apresentando um painel, o painel vai estar aqui atrás da pessoa, a pessoa vai precisar se virar, apontar para o painel. E o interessante desse plano é que dá uma agilidade maior à gravação, sem perder o enfoque do apresentador. E temos o plano fechado, em que o enfoque é total na pessoa. Nós não mostramos muito do cenário. É um plano mais sério. O plano americano é um plano mais solto, que a pessoa pode se mover. O plano fechado, a pessoa não pode se mover, porque se ela se mover, vai haver o corte de enquadramento. Entendeu? E isso não é legal, não fica bom no vídeo. Nós temos vários outros planos, claro, do cinema. Quando formos para o cinema, vamos ter muitos outros planos. Plano nuca, plano planguê, essas coisas. Você pode pesquisar posteriormente aí, que é interessante. A atenção importante para os planos é a questão do enquadramento, espaço entre a cabeça e o topo da tela, chamado de teto. Essa distância entre o topo da cabeça da pessoa e o fim da tela na parte superior. Num plano geral, o teto ele é variável, não é restringido num valor, em quantidade fixa, porque você está mostrando muito cenário. No plano americano, esse teto já diminui um pouco. O ideal é que seria no máximo 2 dedos de tela entre a cabeça da pessoa e o fim da tela. No plano fechado, a cabeça da pessoa fica geralmente rente ao fim da tela. Tá vendo? Fica rente ao fim da tela. Okay? Esses são os planos. Esses planos geralmente são usados para a câmera fixa, quando a câmera está parada. Mas vai ter, em algum momento de sua gravação, a câmera pode se mover. E é para isso que eu vou falar agora dos movimentos. Os movimentos mais comuns do vídeo que nós temos é o que? O movimento de panorâmica, traveling e o movimento de objetiva, também conhecido como zoom in ou zoom out. A panorâmica ocorre o que? É um movimento da câmera fixa em um ponto, a câmera fica fixa e só o seu foco de objetivo, tá vendo? A direção dela vai variar, vai se mover lateralmente, a câmera vai se mover lateralmente, fixa em um ponto, se movimentando radialmente, tá vendo? Vai formar um arco. Esse movimento geralmente é feito para demonstrar um ambiente largo. É tipo uma foto panorâmica que você queira mostrar o que está o cenário ao redor da câmera toda. Geralmente esses movimentos de panorâmica lateral ela é baseada em graus fixos. Por exemplo, o movimento de 90 graus, movimento de 180, movimento de 120, entendeu? Fica legal se for
um ângulo predefinido já. Nós temos a panorâmica vertical, em que o deslocamento de foco da câmera é feito verticalmente. Esse movimento de panorâmica geralmente é feito com gruas. Por quê? Porque se você estiver trabalhando num tripé e faz esse movimento vertical, você vai mostrar do pé do seu apresentador até a cabeça. A pan vertical invertida, que também pode ser conhecida como traveling, ela é uma pan em que quem se move não é o ponto de filmagem, continua fixo, tá vendo? Aqui a câmera fica fixa e o foco de filmagem que se movimenta. Aqui o foco de filmagem fica fixo e a câmera que se movimenta verticalmente, tá vendo? E aqui ela se movimenta horizontalmente. Geralmente, para ser feita este tipo de pan, ele é feito com o auxílio de guias e gruas, para que esse movimento fique mais padronizado, para que não fique muito destoado, o círculo não fique torto, entendeu? Então a ideia é que, se for fazer esse tipo de movimento, faça com auxílios. E temos o movimento de zoom in e zoom out, que é um movimento onde o quê? Nós vamos alterar a distância de zoom entre a câmera e o objeto, dando o zoom in. Aí vamos daquele plano que a gente já estudou anteriormente, o plano aberto, por exemplo, e do plano aberto para o plano fechado, entendeu? Um zoom in, ou vindo do plano fechado para o plano aberto, zoom out. Esse movimento é preciso tomar muito cuidado nesse movimento, por quê? Porque é necessário que nós já temos definido o nosso centro da imagem no zoom in. Porque ocorre muito o quê? Você está no plano aberto, vai dar zoom in em um apresentador. Só que o apresentador não está no centro da câmera. Quando você dá zoom in, o apresentador sai do enquadramento do zoom in. Então é necessário tomar muito cuidado nesse movimento, ok? O zoom out é mais fácil, já que o centro de filmagem continua estático, do zoom in para o zoom out. Do zoom out para o zoom in, ele também fica estático, mas você não sabe onde ele está. Claro, por cinegrafistas e fotógrafos mais experientes, eles já sabem, conseguem visualizar o centro da imagem, o centro de foco da imagem, entendeu? É mais fácil para eles fazerem isso automaticamente. Com a prática, ele se torna bem mais fácil de ser praticado. Então, gente, foi isso que nós vimos nessa aula, essas duas aulas. Espero que tenham gostado da aula. Fique com Deus, tudo de bom e até a próxima!